Olá! Vamos tratar neste vídeo de um tema palpitante, eu diria salivante, ou seja, como conquistar clientes na advocacia criminal, ou seja, aquilo tudo que você não viu na faculdade de Direito. E nem eu aprendi na prática. Então hoje, em rápidas pinceladas, e daqui a pouquinho, a gente vai passar aí para o colega advogado, para a colega advogada que deseja, anseia atuar na advocacia criminal, tá bom? Mas que vale também, gente, para outros ramos do direito, esse nosso vídeo, está bem? Contudo, e antes propriamente de iniciarmos como conquistar clientes na advocacia criminal, eu vou ter que falar um pouquinho de mim, tá? Para que você saiba, afinal, quem é aí o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho. Gente, eu advogo há mais de 30 anos na advocacia criminal, presido a Academia Paulista de Direito Criminal, APDCRIM, já também por décadas. Sou formado pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também sou autor do livro Manual Prático do Júri, que agora, logo logo, já está no forno, tá? Estará na sua segunda edição. Aliás, dia 24 de junho agora será o grande lançamento da nossa obra, Manual Prático do Júri, tá bom, gente? Depois iremos divulgar o local do lançamento dessa segunda edição comemorativa de 2 séculos de Tribunal do Júri só no Brasil, tá bom? Então, eis aí uma breve apresentação de quem é o seu colega Romualdo Sanches Calvo Filho. Isto posto, entremos diretamente num tema aí muito interessante e, infelizmente, marginalizado. Pelo menos nos bancos acadêmicos. Né? É até compreensível, porque trata aí de matéria, de certa forma, correlata à advocacia criminal. Trata diretamente ao empreendedorismo, tá bom, gente? Porque o escritório nosso é um empreendimento. A nossa profissão é um empreendimento. Enfim, os nossos estudos, os nossos títulos, os nossos aprimoramentos, reciclagens, enfim. Então, tudo isso conta para você impressionar positivamente, claro, o seu cliente em potencial, o cliente da advocacia criminal. Mas, repito, se estende também a outros ramos, tá bom? Da área civil, comercial, família, previdenciário, meio ambiente, não importa, tá? É que o nosso foco, como eu atuo, como eu já disse, na advocacia criminal há mais de 30 anos, eu vou focalizar esse ramo do direito, ok? Então, primeiramente, você tem que ter um escritório bem montado para você, tá bom? Impressionar positivamente o seu cliente. Um escritório bem montado. E o que é o escritório bem montado? É aquele escritório situado ali na Faria Lima, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ali na Avenida Angélica. Pode ser, se for possível, tanto melhor. Mas não é isso a que me refiro. O escritório bem montado, leia-se, é um escritório apresentável. Escritório limpo, organizado, tá bom? Com uma sala de espera para a recepção do seu cliente, enquanto você eventualmente atende a outros clientes, na sala reservada propriamente a esse atendimento, tá bom? Um escritório vistoso. O escritório vistoso não é aquele escritório onde você tenha mármores italianos, piso de granito, não é mesmo? Aqueles móveis de mogno. Se puder, tanto melhor. Mas também não é isso a que me refiro. Eu me refiro a móveis em bom estado de conservação, pisos bem colocados, limpos, ambientes distintos, um para que o cliente lhe aguarde
até ser chamado ao seu escritório. O outro onde você exerce outras atividades, ou mesmo atendendo a outros clientes. Né? Poltronas adequadas, cadeiras adequadas, bom computador, pintura a contento no seu escritório, cores combinando entre si, portas bem colocadas, bem envernizadas, uma estante de livros, aqueles livros mais urgentes, mais compulsados, obviamente, dentro da sua área de atuação. Se é advocacia criminal, advocacia criminal. Se é direito civil, direito civil. Se é direito de família, direito de família. E assim sucessivamente. Tá? Então, o escritório bem montado, né, é um escritório bem localizado, não precisando ser, repito, necessariamente numa região nobre, nobilíssima da sua cidade. Se for possível, gente, ok, sem problema nenhum. E o escritório em si? Não precisa ser aquele escritório de deixar o cliente boquiaberto. Não, não é isso. É um escritório limpo, organizado, móveis regulares, conservados, manutenção a contento, ambientes distintos, para que você receba o cliente, ele te aguarde, e no outro você tenha propriamente a sua sala, né, com o seu computador, seu telefone, não é mesmo? Então, o visual, ele é tudo. O visual, ele é tudo. O visual aí, quero me referir, um visual harmônico, um visual que demonstre seriedade, sobriedade, organização do advogado, da advogada. Isso chama a atenção. Bastante, por sinal. Muita atenção. O segundo ponto, além de você ter um escritório, aliás, gente, ainda dentro do escritório, né, você pode ter também, nada impede, um home office. Como eu tenho. Eu tenho também um home office. Então, é um lugar privativo ali, no mesmo terreno, de repente, da sua casa, ou ali no mesmo compartimento do seu apartamento, mas distinto, obviamente, da sua moradia, da sua casa, para que não haja confusão entre o seu lado profissional e o seu lado familiar, pessoal. Isso não é bom, nunca é bom. Temos essa intimidade, né, toda com o cliente, tá bom? Não há que se misturar as estações, ainda que seja um home office, que seja separado da sua casa, ainda que no mesmo terreno, sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Então o foco é você ter um local privativo para receber o seu cliente. Um local privativo, onde ele possa ter uma conversa privada, particular, e onde a intimidade dele, cliente, não seja ferida, não seja maculada, manchada. Tá bom? Então é isso que o cliente também ele leva em consideração. Outro ponto, agora sim, gente, é a sua aparência, o seu visual. Visual seu, advogado, advogada. Tá bom? Afinal, o mundo, ele também te julga pela sua aparência. Não só a aparência do escritório, mas a aparência de quem vai receber o cliente. Do advogado, do causídico, do criminalista. Então é necessário, né? Você não precisa, da mesma maneira, quando eu me referi à montagem do escritório, à localidade do escritório, você não precisa ali usar um terno, né, para os homens, um terno com corte inglês, uma gravata francesa, uma camisa italiana, um sapato de cromo alemão, uma cera parquitina nos dentes, um Rolex no pulso. Ok, se você quiser e tiver condições, logo no arranque da sua vida profissional,
amparar-se disso tudo, ok, tanto melhor, mas não é necessário, gente. Você só tem que, tá, usar uma roupa sóbria, distinta, alinhada, limpa, bem passada e, claro, combinando entre si, né? Quer dizer, eu vejo colegas, advogados especialmente, que usam uma gravata laranja, um paletó xadrez, parecendo aquele terno do Mário Fofoca, aquele personagem que nós tínhamos global, né? Um terno xadrez, calça verde, sapato roxo, meia branca, ou seja, o cliente, né, vai prestar mais atenção na roupagem do colega advogado do que na orientação que ele vai passar sobre uma determinada causa criminal. Então, urge, é necessário, gente, que nós sejamos discretos. A discrição no escritório, a discrição, tá bom? No seu traje. Isso é muito importante. Eu invoco aqui um ditado chinês. Eu gosto de Confúcio, é interessante. Fala assim, ó. Fala assim. Perdoamos um buraco no caráter de um homem. Perdoamos um buraco no caráter de um homem. Porém, não se lhe perdoamos um buraco no paletó. Olha só, hein? Ou ainda, julgamos um homem que conhecemos, ou uma mulher, pelo que ele é, pelo que ele representa. Porém, aí que vem. Julgamos um homem e uma mulher que não conhecemos pela sua vestimenta. Pela sua vestimenta. Então, a vestimenta também é muito importante. Por quê? O advogado, a advogada mal alinhados, mal vestidos, descurando-se com o cabelo, com a barba, com as unhas, descurando-se com os dentes, com o sorriso, não é mesmo? O cliente vai pensar, poxa, mas se ele se descura, se ele é negligente com a sua própria vestimenta, com o seu próprio escritório, como que ele vai cuidar do meu caso? Um caso tão sério, de liberdade. Meu filho está preso, meu marido está preso, minha mulher está presa ou está sendo processada por um crime gravíssimo. Como eu vou poder confiar num advogado criminalista, numa advogada criminalista que não liga nem para si? Ou seja, ele vai fazer com a minha causa ou com a causa do meu parente a mesma coisa que ele está fazendo aqui com o escritório dele, com a vestimenta dele, com o sorriso dele. Sorriso amarelo, dente cariado, torto. Então, gente, a aparência, ela voga. A diferença pode sim fazer a diferença no fechamento de um contrato de honorários bom. Ouçam o que eu lhes digo, hein? É mais de 30 anos. Tá? Então, montagem de escritório, localização, vestimenta. Outra coisa agora interessante. Gente, para você conquistar um cliente, para você fechar um bom contrato com o cliente, você vai ter que vender o seu peixe. Você vai ter que vender para ele o seu produto. E, gente, não existe milagre para isso. Sabe qual é o milagre? Primeiramente, você estudar, dominar a área de atuação. É a área criminal? Vamos nos voltar para a área criminal. Vamos comprar livros sobre a área criminal. Vamos ver vídeos sobre a área criminal. Vamos participar de cursos na área criminal. Vamos assinar boletins, revistas, jornais pertinentes à área criminal e ciências correlatas, medicina legal, balística forense, oratória forense, comunicação verbal, não é mesmo? Para que você, então, quando
for procurado por um cliente da sua área de atuação, você está o quê? Confiante. Seguro. Passar confiança ao cliente. E como é que você passa segurança, confiança ao cliente se você não domina a matéria? Se você não tem familiaridade com a sua matéria, com o seu campo de atuação? Se você não tem familiaridade. Por isso que já dizia o grande Eduardo Couture, no clássico 10 Mandamentos do Advogado. Ele dizia quanto menos estudo, menos advogado me sinto. Quanto menos estudo, quanto menos me atualizo, menos advogado me sinto. Entende? Então o estudo, ele te traz confiança. E, consequentemente, segurança. E agora que vem, você tendo tudo isso, no seu falar, no seu olhar, no seu gesticular, no seu andar, na informação que você passar ao cliente, junto você vai passar também o quê? Confiança. Porque, gente, não é só a voz nossa que fala, como eu estou falando neste exato momento para o colega, a colega. Percebo que também o meu olhar está falando, os meus gestos estão falando, o meu semblante está falando. Então tudo voga, tudo é um conjunto. Aliás, gente, é os 3 Vs. Quais são os 3 Vs para a boa comunicação verbal e, consequentemente, para você vender o seu peixe, vender o seu trabalho, vender o seu conhecimento ao cliente? É o visual, primeiro V. É o verbal, segundo V. E é a sua voz, terceiro V. Podemos falar 3 Vs. Visual, verbal, né? E voz. Tonalidade de voz, timbre de voz. Não é mesmo? Então, você agregando esses 3 Vs, visual, verbal e voz, com o conhecimento que você granjeou, auriu, conquistou ao longo de estudos, dedicação, você então vai passar isso com confiança, com categoria, com autoridade. Isso mesmo. Você vai passar autoridade na sua fala para o seu cliente. Ou familiares do cliente que está preso e que lhe procuram, aguardando, esperando encontrar em você a solução daquela aflição, daquela angústia, daquela tribulação. Então, se eles não puderem encontrar isso, segurança, confiança nas suas palavras, eles vão ficar combatidos, perplexos até, e vão procurar outro advogado, advogada, outro escritório. Então, gente, não tem mágica. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O único lugar em que o sucesso, e o sucesso aqui da advocacia criminal, vem antes do trabalho, é só lá no dicionário do Aurélio, do Antônio Wise, é só lá. Na vida real, nesta vida aqui, tá? O sucesso ele vem depois de muito trabalho. Trabalho, levantar cedo, fazer um programa de estudos, dedicar-se, não guardar dúvida. Dúvida é a inimiga da sabedoria. Quando os livros, quando a internet, o Google, enfim, não lhe der a resposta, seja humilde. Seja humilde. Procure um colega mais antigo. Procure um colega aí que está mais tempo na estrada. Dirima. Solucione com ele a sua dúvida. Não tenha vergonha, não. Vergonha do quê? Vergonha do quê?
Vergonha você terá que ter se você guardar essa dúvida, não resolvê-la e, em razão disso, colocar em xeque, em risco, o direito de liberdade do seu futuro cliente. Não é mesmo? Então, gente, você pode vender muito bem o seu peixe sem mentir. Nada de mentir. Para que mentir? Para que mentir? Você pode vender o seu peixe falando a verdade. A verdade que o cliente quer ouvir. Ou que ele deve ouvir. Porque às vezes o cliente, principalmente no início de carreira, gente, às vezes você quer, até por inexperiência, está começando, você não quer perder nenhum cliente, os primeiros, não é mesmo? Está começando e tal. Então, às vezes, você se deixa até seduzir pelo cliente. O cliente, às vezes, quer fazer brotar palavras na sua boca que você jamais disse. Do tipo, vou absolver, vou libertar, vou ganhar esse habeas corpus, vou ganhar essa liberdade provisória, vou revogar essa prisão preventiva, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou assoprar, vou derrubar. Não. Negativo, eu não concordo com isso. Eu não concordo e nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Você pode vender o seu peixe passando confiança, segurança, mas dentro de parâmetros realistas. Dentro de balizas verdadeiras. Doutor, é possível absolvê-lo? 50% sim, 50% não. Ah, é? É. Doutor, o senhor acha que o senhor vai conseguir esse habeas corpus? Temos grandes chances. Mas você não pode dar 100%. Não, 100% eu não posso. Como que eu vou dar 100%? Se na outra ponta quem decide é um juiz, é um desembargador, é um ministro. Eu não posso fazer isso. E alerto o cliente. Eu alerto. Olha, e se algum colega advogada lhe falar que garante a absolvição, garante a libertação, garante a concessão da ordem de habeas corpus, garante isso, garante aquilo, tome cuidado com esse colega. Ele não é sério. Ela não é séria. Oh, que não tem. Aqui, eu sempre digo para meus clientes, eu vendo trabalho. O que eu prometo para a senhora, para o senhor, é lutar como um leão. Envidar, disponibilizar para o seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, ou para o senhor mesmo, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, toda a minha motivação, tudo que estiver ao alcance, em nível de lei, penal, processual penal, constitucional, fique tranquilo, tranquila, que isso será colocado. Porque sou um advogado, eu sempre digo, que dorme inconformado e acorda revoltado. Dorme inconformado e acorda revoltado. Então o que eu prometo para a senhora e para o senhor, eu posso prometer que um dia eu vou morrer. Isso eu posso prometer. Agora, prometer absolver, não tem advogada no mundo que possa falar isso sem ruborecer, sem ficar vermelho, sem aplicar uma fraude, sem aplicar uma fake news, né? Fake news, tá em moda aí. Não. Gente, então você usando os 3 Vs, visual, voz e verbal, dominando aquela matéria, aquele ramo. Ou, gente, sabendo o básico do básico daquela área sua de atuação, você vai poder conquistar sim cliente. Você vai conquistar o seu cliente. E não adianta também você colocar uma placa 5x5, uma faixa, em frente lá do seu escritório ou do seu home. Isso por si só não vai
aumentar a sua carteira de cliente. Porque no nosso ramo de atuação é a indicação que funciona mais. É a indicação. Boca a boca. Faça um trabalho bom para um, esse vai divulgar para o cliente B, que vai divulgar para o cliente C, que vai divulgar para o cliente D, que vai divulgar para o cliente E, e assim sucessivamente. Ah, quer dizer que então não precisa fazer propaganda? Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Ao contrário, nós fazemos, tá, marketing digital. Seja por Face, seja Instagram, seja YouTube, cartão de visita, palestras, aulas. Porque, gente, quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Mesmo aquele que é indicado a lhe procurar, a procurar o seu escritório, a procurar o seu serviço, ele vai, às vezes, fazer uma pesquisa. E onde nós pesquisamos mais hoje para saber de um produto ou do serviço? É a internet, gente. É os meios digitais. Vai digitar lá, Dr. Romualdo Santos Calvo Filho. Opa, o homem tem um site. Opa, o homem tem um Face. Opa, o homem tem um livro. Opa, o homem dá aula. Opa, o homem dá palestra. Já perceberam, gente? Agora, procura lá, Dr. Romualdo, nos meios digitais. E não aparece nada. Dr. Romualdo não aparece no meio digital. Então, fazendo uma piadinha, né? Tem uma frase no mundo jurídico que fala assim: o que não está no mundo não está nos autos. Não é isso? O que não está no mundo não está nos autos. E parafraseando, eu adapto. Né? Se você hoje não estiver no meio digital, no mundo digital, você não existe ou poderá não existir para o cliente. Então, invistam sim no mundo digital. Instagram, Facebook, Google, tá bom? E, concomitantemente, paralelamente, tá bom? Preste um bom serviço, estude, domine o seu ramo de atuação. Tenha um escritório apresentável, bem localizado, boa vestimenta. Passe segurança, passe confiança ao seu cliente. E tudo isso você vai provocar a conquista dele, do seu cliente, para fechar contigo um contrato de honorários. Então, gente, é um trabalho de formiga? É um trabalho de formiga. Mas funciona. Não existe mágica. A mágica é levantar cedo, orar a Deus, estudar, tá bom? Ser organizado, seguir essas dicas que eu acabei de lhes passar, porque, gente, fazendo tudo isso, não tem como errar. Um site também é bom. Crie um site. Ponha conteúdo no seu site. Escreva artigos. Aprenda. Pegue o hábito de escrever artigos. Faça curso de... Se você já tem um pós, faça um curso de... aliás, se você já tem um curso de graduação, faça um pós. Faça uma especialização. Faça um mestrado. Um doutorado, por que não? Escreva um livro. Tudo isso vai lhe dar o quê? Visibilidade. Visibilidade. Vai contribuir para os 3 Vs, que é o visual, verbal e voz. Tudo isso, a sua impostação de voz, o seu falar com segurança, vai cativar muito o seu cliente. Tá bom? Afinal, você pode dizer a mesma frase dando 5 significados. Olha só, eu não disse que ele roubou o carro. O que eu disse? Eu não disse que ele roubou o carro. Agora, eu não disse que ele roubou o carro. Terceiro, eu não disse que ele roubou o carro. No primeiro exemplo, né? Se eu não disse, quem disse? Nesse aqui, você não roubou.
o carro, ele roubou o quê? Né? Eu não disse que ele roubou o carro, então ele roubou o quê? Né? Eu não disse que ele roubou o carro. Então, se ele não roubou o carro, ele fez o que com o carro? Olha só, né? Apenas para exemplificar, com uma entonação de voz, como um raciocínio, você pode passar ao cliente vários significados. E dentro desses significados, você pode passar a sua experiência, você pode passar aí o seu compromisso em dar o seu melhor dentro daquela causa criminal e fazer o melhor patrocínio e conseguir o melhor para ele. Gente, com essas considerações, eu espero ter passado algo de bom, algo que possa fazer a diferença para cada um do colega advogado, cada uma da colega advogada, tá bom? Que nos assiste, assim como o dia. Tudo isso que eu estou falando agora eu ouvi e fez muita diferença na minha vida profissional, que já vai para mais de 30 anos, tá bom? Gente, além disso tudo, a gente tem outros trabalhos aqui nesse canal, módulos, workshops, cursos, tá bom? Que vocês poderão aí acessar, tá bom? E também ter outras ferramentas para ajudá-la no exercício da advocacia criminal. Além do nosso Disque Júri, tá bom? É um canal de consulta e também o nosso personal lawyer no júri, que é uma parceria no Tribunal do Júri que a gente também está proporcionando aos colegas advogados de todo o Brasil. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e até breve.